Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja e permaneça bem agora e sempre. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção geral, João Dorileu Leal. Então, a gente está de volta ao vivo, não é? Hoje, Carolina, a gente colocou errado aqui no cabeçalho aqui, ó. A gente colocou quinta-feira, mas não é quinta-feira, hoje é terça. Viu? Então, terça-feira, hoje a gente está de volta ao vivo com o programa Opinião e hoje já está a postos conosco aqui o Neurilan Fraga, que é presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Então, as pautas municipalistas, pelo menos as principais, estarão contidas nessa conversa de hoje, que é nada mais é que é mais do que uma entrevista, é um bate-papo falando aí, evidentemente, um bate-papo recheado de informações diretamente da fonte, que é o presidente da AMM. Então, esteja bem à vontade, se você tem aí alguma pergunta, sugestão para fazer, esteja bem à vontade para interagir com a gente. É você que manda aqui no programa Opinião, sempre foi assim, sempre. Há mais de 2 anos, Opinião no ar, ao vivo, todo dia, toda noite. E você que manda aqui, o telespectador do nosso querido programa Opinião. Eu estou certo ou eu estou com a razão, Lorenberg? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. As duas coisas, viu? As duas coisas. Quem manda lá, quem manda aqui é o nosso, né? O nosso telespectador. Exatamente. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então você que acompanha a Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Neurilan Fraga, bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Neurilan é de rocha. Liga para ele, ele dá um jeitinho e espreme a agenda e vem para cá para prosear com a gente. Eu vou perguntando logo, rapaz, não há de ver que nesse instante, deixa eu ver até que horas são, nesse momento, às 7h32 de Mato Grosso, 8h32 de Brasília, o Arthur Lira está lá, espremendo, contando os parlamentares para ver se coloca ou não a tal da PEC em tramitação. Ele refutou na vez passada, né, porque o quórum estava suspeito, eu não vou colocar, senão vamos levar tinta, gurizada, como diz aqui no cuiabanês. E aí hoje, até agora há pouco, né, eu estava há 15 minutos atrás escutando as informações pela Jovem Pan e ao vivo de lá estavam falando que ele estava ainda vendo, somando, contabilizando para saber se colocaria a pauta, a PEC, que traz aí, que trata dos benefícios. E a pergunta é essa, sobre essa PEC aí, ela para você, presidente da AMM de Mato Grosso, a AMM de Mato Grosso, para a AMM nossa aqui, essa é uma PEC dos benefícios, é a PEC da bondade ou é a PEC do desespero? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a vocês que estão nos assistindo aí. Na verdade, é a AMM de Mato Grosso, porque nós temos uma AMM de Minas Gerais, Associação Mineira dos Municípios. Ah, tem. Então... porque aqui a Mato Grossense eu falei, ô burro, tá falando... Não, mas tem a AMM Minas Gerais. Ah, então eu me livrei dessa aí. Na verdade, essa PEC de aumentar o auxílio, de uma série de auxílio aos caminhoneiros, o inconveniente dela do meu ponto de vista, tem 2 fundamentos. Primeiro, né, num processo eleitoral, que não é permitido, né, por conta da lei eleitoral, de criação de novos programas de benefício e transferência, etc. Então, é um momento que a lei proíbe, por conta disso, é uma PEC que vai mudar a Constituição Federal para poder fazer esse benefício neste momento que é indevido. Há muito tempo se respeita isso, né, e agora estão querendo quebrar essa regra, aprovando essa PEC. E outra questão também que eu levanto é o rombo financeiro que isso vai provocar.
Porque, na verdade, nós temos um déficit orçamentário e financeiro muito grande, vai furar o teto de gasto, vai ter uma série de inconveniências no equilíbrio fiscal, na situação fiscal do governo brasileiro, né? E depois, essa previsão desses auxílios é até 31 de dezembro deste ano. E depois, como é que fica? Né? Como é que vai ficar essas pessoas que nesse primeiro momento vão ser beneficiadas, né, que precisam ser beneficiadas, e depois, passadas as eleições, terminou esse ano, esse exercício, como é que vai ser no ano que vem? Seria uma bomba relógio? O Brasil tem, aí? É uma bomba relógio isso? Exatamente. O Brasil tem estrutura econômica para poder fazer com que esse auxílio seja estendido por mais um ano. Nós temos fôlego econômico e financeiro sem provocar desequilíbrios nas contas públicas, que já está estourado, né? Isso é muito ruim para o país. Então, precisa, na criação de qualquer tipo de programa que venha beneficiar tanto a população, como os municípios, como os estados, precisa ser amplamente discutido, né? Porque nós podemos estar preparando um futuro muito tenebroso economicamente, financeiramente e com consequências sociais extraordinárias. Lorenberg, chega mais aí. Essa é uma grande discussão, né? Fere a Constituição, essa PEC, fere a lei eleitoral no seu artigo 53, parágrafo 10. Fere completamente, mas compra de voto é assim mesmo. Mas voltando aqui, vou explorar um pouco mais a sua resposta, viu? Trazendo para a nossa conversa uma entrevista do economista Vivaldo Lopes. Essa entrevista eu encontrei no Cuiabano News, lá por Ronaldo Pacheco. Ele diz o seguinte, entre aspas: estados e municípios enfrentarão sérias dificuldades para administrar os danos causados pela lei nacional, que reduziu para 17% e 18% as alíquotas de ICMS de energia, combustíveis, transportes, telecomunicações. A brusca redução das alíquotas do principal tributo estadual vai causar expressivas perdas nas receitas dos estados e municípios, principalmente a partir de 2023, colocando governadores e prefeitos sob forte pressão dos consumidores e eleitores. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desta fala do Vivaldo Lopes, economista lá de Alto Paraguai. Nosso conterrâneo, né? Alto Paraguai e Nortelândia, nós somos vizinhos e conterrâneos. É verdade, né? O que o Vivaldo Lopes coloca é o que nós estamos aí discutindo. Eu, inclusive, estive na semana passada em Brasília, participei de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, fui um dos interlocutores representando os presidentes das associações e, consequentemente, os prefeitos do Brasil todos lá, e aonde nós levamos para ele um estudo feito pelo Movimento Municipalista Nacional, que eu faço parte, mostrando as perdas que municípios terão, né, com a aprovação de projetos de lei de redução de alíquota de ICMS, principalmente nesses combustível, gás de cozinha, energia, etc. A gente entende, inclusive na minha fala para o presidente Jair Bolsonaro, eu coloquei, nós entendemos o momento que o Brasil atravessa, entendemos que precisa sim ter uma redução dos custos, principalmente do combustível, do gás de cozinha, né, da energia elétrica, mas porém, já que o governo federal, que fica com a maior parte que se arrecada no Brasil, mais de 60%, é neste momento que o governo federal precisa ajudar os municípios, né, fazendo uma compensação das perdas que os municípios terão. Porque as pessoas moram nos municípios, as pessoas precisam do remédio, do médico, da escola, da iluminação pública, do asfalto, da estrada, da área de lazer, da ação social. Ele precisa do município. Quem faz isso são os prefeitos, né? Se você tira uma das principais receitas
das prefeituras, consequentemente, vai prejudicar as políticas públicas já colocadas no orçamento, nos planejamentos dos prefeitos, dos municípios, né? Então, uma ação dessa abrupta, né, sem uma preparação antes, né, de um ano para o outro, isso vai criar dificuldade, né, porque há uma redução significativa. Por exemplo, só para Mato Grosso, a estimativa nossa é que vai chegar na casa de 1,1 bilhões para os municípios de Mato Grosso. De prejuízo? De prejuízo, se caso ser aprovados, né, os projetos de lei que estão lá no Congresso Nacional, porque não é só a questão da redução das receitas das prefeituras, é o aumento de despesa que também o Congresso Nacional e o governo federal estão provocando o aumento de despesa nos municípios. Por exemplo, a aprovação dos pisos salariais. Quero aqui até falar para as categorias das prefeituras, né? Nós não somos contra a aprovação de pisos salariais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do agente comunitário, do farmacêutico, do gari. Não, nós não somos contra. Porém, ao aprovar esses pisos no Congresso Nacional, teria que apontar de onde vem o recurso. Quem é que vai financiar? Porque criam essas despesas e manda para as prefeituras, para os prefeitos executarem. Tem que cumprir a lei, né? E em contrapartida não manda o recurso financeiro. Então, para quem está nos assistindo, para saber a complexidade que é uma gestão pública municipal, uma unidade de saúde aqui, vocês que estão nos assistindo aqui de Cuiabá, pega uma unidade de saúde num bairro que você mora. O município recebe algo em torno de R$ 12.500 para manter aquela unidade funcionando. Quanto custa aquela unidade funcionando? É muito recurso. Você que tem um filho que está na escola, que recebe a merenda escolar, e muitas vezes a merenda escolar é uma refeição, porque tem que ter um cardápio, uma nutricionista e tal. O município recebe 36 centavos para dar merenda escolar para uma criança. E essa diferença, quem é que banca? É do ICMS, é do FPM, é dos impostos que nós recebemos. Se você reduz essa entrada de recursos por conta da redução das alíquotas dos impostos, né, você não tem como cumprir aquelas suas obrigações, aquelas políticas públicas. Termina prejudicando a qualidade de serviço, né? E ainda mais o Congresso Nacional aprova mais despesa, piso, auxílio, entendeu? Isso vai provocar um colapso, né? Então, só por conta do combustível, a estimativa é que até o final do ano nós teremos uma perda aí de algo de quase 300 milhões. Se aprovado o que está em Brasília, se discutindo em Brasília, além de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, como o royalties do petróleo, o Rio de Janeiro entrou com a ADIM, suspendeu a divisão do royalties do petróleo com os municípios do interior, aí de Mato Grosso. A lei do ISSQN, do cartão de crédito, que nós conseguimos aprovar no Congresso, 3 municípios de São Paulo entraram no Supremo Tribunal Federal e também está paralisado, né? Porque se você que está nos assistindo, vai aqui numa loja em Cuiabá e compra com cartão de crédito, ou você entra num plano de saúde, ou faz um lease de um veículo, o ISS gerado nessa transação não vem para Cuiabá, vai para Poá, lá em São Paulo, ou Campo Belo, em São Paulo, onde está as bases das operadoras. Quer dizer, até isso o Supremo Tribunal, por uma ação de inconstitucionalidade, segurou, nós não estamos recebendo. Então, nós temos um prejuízo de mais de 100 milhões de reais por ano só do cartão de crédito, que nós não estamos recebendo. Tudo isso são receitas que nós vamos deixar de receber, ou não estamos recebendo, e as despesas aumentando. Consequentemente, o Vivaldo coloca com muita propriedade que ano que vem nós teremos problemas sérios nas gestões públicas, né? Porque vai faltar dinheiro para fazer as políticas públicas na área da educação, da saúde, da ação social, nem algum investimento que os prefeitos precisam fazer nos seus municípios. O Vivaldo, o Lourenberg, quando coloca também o posicionamento dele, e você, presidente Neurilano, não estão muito pessimistas, não? Vocês não estão muito com essa coisa de terra arrasada no futuro, 2023 será isso, se isso for aprovado e tal. Por quê que eu estou perguntando isso?
Porque, e é só pergunta mesmo, viu? Uma pergunta provocativa, é verdade, sim, mas é uma pergunta. Se vai entrar mais dinheiro, se baratear o custo do petróleo, do diesel, do gás de cozinha, do que for, alguém vai pagar a conta, obviamente, mas não vai circular mais dinheiro no comércio, as pessoas não vão ter mais dinheiro, aquele dinheiro que vai evitar de pagar mais no gás de cozinha ou no combustível, esse dinheiro não vai circular e logo, por consequência, não vai movimentar nossa economia dos municípios, por exemplo? Paulo, não é questão de terra arrasada. Quem hoje no Brasil, somente investidores, que apostam o que vai acontecer agora nas eleições e após as eleições, quem vai ganhar as eleições, como vai ser, como é que o futuro presidente vai tratar a economia brasileira. Quais são as políticas econômicas e de fiscal, tributária, políticas públicas que vai ser implantado no Brasil. Hoje nós não sabemos. O horizonte nosso não nos permite traçar um planejamento ou ter uma visão de que vai ser um porto seguro. A inflação ela está galopante. Vai no mercado e vê quanto está custando o produto. Você vai numa semana ver o preço e 2 semanas depois você vai no mercado e vê quanto está custando. Falar nisso, bicho, o litro do leite, Lorenberg, é coisa absurda. O litro de leite de caixinha, estava R$8, já estava decretando guerra. Aquela guerra que está tendo na Ucrânia, eu ia decretar aqui em Cuiabá, porque... Aí, ó, o que está falando aqui, o Boca está dizendo que ele foi comprar, estava R$9,99, R$10. Cara, é absurdo então, isso, né? Isso, e amanhã vai estar mais caro. Por isso que não é questão de terra arrasada, não. É que nós não temos a segurança pelo fato que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Quando você fala de que essa economia, essa redução, esse dinheiro vai circular, eu mandei, na véspera da aprovação da proposta lá da redução do ICMS, pedi para os prefeitos do interior fotografar as bombas com os valores do combustível, para daqui 3 meses a gente fazer uma avaliação, né, se de fato diminuiu e se essa diminuição não vai ser engolida pelo aumento da Petrobras, porque por questão da relação que tem com o dólar. Né? Então, para a gente ver se isso não vai ser, esse ganho agora, nesse momento, não vai ser corroído, né, com a paridade que a Petrobras tem nos ajustes dos preços dos seus produtos. Não é nada de terra perdida. Eu sou uma pessoa super otimista. Terra arrasada, foi a pergunta só. Terra arrasada, mas não é. É que hoje nós temos uma insegurança e com a redução de receita, com o aumento da inflação, o aumento de despesa, qual que é o planejamento, seja familiar, que sustenta, que aguenta de pé esse tripé: inflação, aumento de receita e aumento de despesa, diminuição de receita e a inflação galopante. Entendi. Foi só provocação, tá, Lorenberg? Fica bravo não também. Não. Mas eu não falei nada. Não, você olhou para um cara feio para mim aqui, eu falei, tô zoando. Olha só, e você, o que acha dessa história toda aí? Você acha que, enfim, aqui é um contexto, né? Um lado estica, o outro puxa, e a adequação é a meta, mas aí tem que saber se fica bom para a maioria das pessoas. Paulo, só deixa eu fazer uma ressalva aqui para quem está nos ouvindo. Né? Ainda bem, para amenizar um pouco essa situação, que Mato Grosso tem sido campeão no aumento de ICMS. Né, por conta da nossa produção, nós temos batido recorde, né, em relação aos demais estados, aumentando a receita por conta do aumento do ICMS no Mato Grosso. Ainda dá uma amenizada no problema futuro. Verdade. E vem o Plano Safra aí agora, até junho do ano que vem. Esse novo Plano Safra promete, inclusive, dar uma fomentada mais no nosso agro aí, que, segundo os analistas, está apetitoso esse Plano Safra aí, que inclusive superando a expectativa dos próprios produtores aí, o pessoal do agro. Era previsto 300 bi e aí fechou-se em 340 bilhões aí para esse período de agora, 1º de julho até 30 de junho de 2023. A opinião vai dar um tempinho só e volta já com Neurilan Fraga. Tem outras pautas mais, vamos falar de Covid. A MM está preocupada aí, não é? Como é que vai fazer para orientar esses prefeitos aí, esses municípios,
com essa história da nossa querida, dessa pandemia que está aí assolando ainda, não foi embora não, tem muita gente ainda padecendo e muito por conta disso. Como é que está a MM inserida nesse processo de orientar os municípios e buscar providências, enfim. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Então tá, a gente já está de volta aqui com o programa Opinião. E então, hoje entrevistando aqui o Neurilan Fraga. Antes de seguirmos com o Neurilan, deixa eu contar quantas notícias que a Caroline colocou para eu ler hoje. Tem dia que ela está empolgada, ela estava de férias, quando ela voltou com todo o gás. Antigamente eram 2, hoje ela está colocando quase que o programa inteiro aqui. Mas enfim, você pode entrar aí no www.gazetadigital.com.br e se informar, tem muita coisa interessante, importante. Inclusive, rapaz, tem uma notícia triste que eu vou ler daqui a pouquinho. Eu não gostaria de ler, mas é uma notícia que quando eu soube agora no finalzinho da tarde, eu fiquei muito deveras triste. Mas vamos lá, já eu falo. Mato Grosso registrou 4 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e 2.292 novas infecções, conforme a atualização do painel epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, que foi divulgado na tarde desta terça-feira. O estado totaliza agora 15.059 óbitos desde o início da pandemia. Os casos confirmados de infectados pela doença são 789.849. Desses, 758.998 estão recuperados, de acordo com a Secretaria. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs, no caso das UTIs adulto, teve leve queda com relação ao registro da segunda-feira, dia 11, e está em 83,71%. Já os leitos de enfermaria, ou no caso os leitos exclusivos para Covid-19, estão em 14% de ocupação. Recomendações: já existem vacinas para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, mas ainda é importante adotar algumas medidas de distanciamento e biossegurança. Os sites da Secretaria de Estado de Saúde e também do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca da Covid-19. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. Dado o recado, muito importante esse recado, essa observação aqui no final, né? Outra notícia aí do Gazeta Digital: após uma série de negociações, o deputado federal Nery Geller, do Progressista, ele é pré-candidato ao Senado. Então ele confirmou que apoiará a chapa do ex-presidente Lula, do PT, na disputa pela presidência da República em 2022. Com isso, Nery, que comandou a pasta do Ministério da Agricultura na gestão da ex-presidente Dilma, ou presidenta, como você quiser, fará a ponte entre Lula e o agronegócio em Mato Grosso. A reunião que selou a parceria foi realizada nesta terça, dia 12, em Brasília, e contou, não é, com a presença de Lula e do seu vice, Geraldo Alckmin, do PSD. Estiveram presentes também a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e também o presidente do PT em Mato Grosso, o Valdir Barranco. Olha, segundo o Nery Geller, a convergência em torno da candidatura do Lula se deu após a possibilidade da disputa dele ao Senado. Essa
possibilidade aí esteve ameaçada nos últimos dias aí, deu um brolho danado. Aí o Neri diz aqui, ó, ele, após isso que a gente falou aqui, ele diz: nós viemos aqui hoje e consolidamos isso, no caso, o acordo, e agora a gente vai estruturar, fecha aspas, para o Neri Geller. Já vou pedir o Lorenberg para dar um pitaco aqui nesse negócio. Outra notícia aí, o presidente licenciado da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, do PTB, poderá trocar a sua candidatura de senador ao Senado, não é, pela disputa ao governo do Estado. A mudança tem sido solicitada pela própria direção nacional do PTB, que quer uma candidatura pura de direita em Mato Grosso. Conforme o Gazeta Digital apurou, além do PTB nacional, parte dos representantes do agronegócio, que se intitulam bolsonaristas, também defendem o nome de Galvão ao governo, como alternativa aí ao nome do governador Mauro Mendes, do União Brasil. Parece que agora tá dando WO aí, né? Mas é isso. Para esse setor, existe um vácuo da direita no Estado, já que Mauro Mendes, do União Brasil, não é considerado por eles como um gestor de direita e muito menos bolsonarista. A possibilidade também tem apoio dos chamados bolsonaristas raízes, que estão no Partido Liberal por causa do presidente Jair Bolsonaro, do PL, mas que não querem apoiar Mauro Mendes ao governo. O nome de Galvão também ganhou força entre os bolsonaristas após o governador Mauro Mendes ter supostamente proposto recuar da aliança com o PL do senador Wellington Fagundes para poder deixar o seu palanque livre para outros presidenciáveis e assim evitar o rompimento do PP, PSD e outras legendas. O PMDB também não colocaram aqui, o MDB, né? Dentro do PL, o possível apoio de Bolsonaro a Mauro Mendes está condicionado à vaga do Senado na chapa aí de Wellington Fagundes. Diante das incertezas, uma candidatura de Antônio Galvão ao governo do estado de Mato Grosso abriria então a possibilidade de uma aliança com o PL de Wellington Fagundes e assim consolidaria a formação de uma chapa de direita para os bolsonaristas mato-grossenses. Olha só, essa é a notícia que eu não gostaria de dar. Morreu nesta terça-feira, dia 12, em Brasília, a jornalista Isa Ramos. Por décadas, ela atuou em Cuiabá, trabalhou em alguns veículos de comunicação na capital e também na assessoria de políticos no estado. Isa enfrentava um câncer de pulmão, estava internada há alguns dias em um hospital de Brasília, onde já morava há cerca de uma década. Isa deixa 3 filhos, o Mauro, a Geórgia e o Caio, e ainda 6 netos. Abre aspas. Isa foi especial. Deixa um legado de paz, coragem, resistência e amor. Quem a conheceu, como eu e alguns aqui, sabe de que estou falando, disse o jornalista e colega de trabalho Edilson Almeida. A jornalista será sepultada nesta quarta, dia 12, em Campo da Esperança, em Brasília. O velório será às 10 horas ou das 10 ao meio-dia. Nossos sentimentos à família aí. Eu estou particularmente triste também porque eu tive a oportunidade de, diretamente ou indireta, trabalhar com a Isa. Nós nos éramos amigos, tomávamos chopinho no Chopão, não é? Uma pessoa de um coração enorme, de uma inteligência e competência fora do comum.
Ela foi, inclusive, assessora de imprensa, coordenadora do setor de comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, trabalhou em vários veículos aqui, como foi dito aqui. Nossos sentimentos, o meu particular abraço aí à família, que Deus conforte a todos aí. Grande falta e grande perda, nossa querida Isa. Lorenberg, eu li aqui algumas coisas de política, rapaz. A primeira que eu quero falar aqui, depois eu quero um espetáculo também no Neurilan, que é, antes de qualquer coisa, um político, né? Foi prefeito e tudo mais. Essa história do Neri. A história do Neri, nós já falamos isso aqui ontem, vamos falar de novo hoje, porque ele não só ameaçou, como cumpriu, né? Ele foi lá, e eu falei isso ontem aqui no Neurilan, eu falei, ó, que eu critiquei, né? O cara tá aqui, um discurso aqui, o Mauro Mendes está aqui, o Mauro Mendes de repente enrola lá com o Everton e deixa o cara sem a resposta que ele esperava, que o Neri esperava. Ah, ele fica nervoso, enfesado, como diz o Cuiabano, vou procurar outro que me queira. Aí vai lá pro Lula, só que pro Lula tem outro discurso, tem outra história aqui. Lorenberg, o que você vê disso aí? O que mexe no tabuleiro é essa batida de martelo aí do Neri Geller, que agora terá que trilhar um caminho diferente daquele que seria com o Mauro Mendes. Paulo, olha, a saída do Neri, ou melhor dizendo, o caminho trilhado pelo Neri não é surpresa para ninguém. Veja, amigos, lá no jantar, na casa do deputado estadual Paulo Araújo, ficou acertado, naquele jantar, no começo do ano que passou, para ser mais claro, no começo do ano que passou, ficou acertado duas coisas ali. A candidatura ao Senado do Neri e a reeleição do governador Mauro Mendes. Naquele jantar ficou acertado isso, portanto, logo o PP, o PSD, todas aquelas pessoas que estavam ali apoiaria o governo do Estado e estaria numa mesma chapa. Acontece que com a filiação do presidente da República ao PL, agora muito recentemente, mudou tudo. As coisas foram mudadas. O Neri, que esperava ter ou compor a chapa do governador, foi preterido, foi empurrado, foi jogado para escanteio. Ora, ele tinha duas saídas aí: voltar a ser candidato à reeleição ou continuar candidato ao Senado. E ele sempre disse, a todo momento e a todo instante, ele disse, independentemente do apoio do governador, ele seria candidato ao Senado. É isso que ele está mantendo. Então ele foi procurar um caminho que pudesse dar a ele um palanque eleitoral e, ao mesmo tempo, força suficiente para disputar o Senado. É uma vaga só, não são duas, uma vaga só. Então ele agiu corretamente. Com Mauro ou sem Mauro? Essa que era a tese do Neri e ele está cumprindo. Agora, mais breve do que esse comentário, para eu passar a bola aqui para o Neurilan, a história do Galvão. Porque, assim, o Neri, ele tem um laço muito próximo com o povo do agro, é verdade. Ele é muito próximo do Blairo Maggi, né, e de um grupo de produtores, mega produtores aqui do estado de Mato Grosso. Aí o Galvão agora que quer ser candidato ao governo, está falando aqui, também quer ser esse cara que faça essa ponte com o agro, né? Como é que você vê essa possibilidade aí? E você acha que emplaca essa candidatura dele, chega a assustar, chega a causar algum tipo de... ao empolgar, a causar algum tipo de... Oh, meu Deus, lá vem o homem, lá vem o agro. Quem que está com o agro, quem que não está? Veja, Paulo, o Galvão, se não me falha a memória, seria, em 2022, a primeira candidatura dele a um cargo eletivo. Não estou falando lá no sindicato, nada disso. Estou falando no cargo eletivo. Ora, e além disso, ele não tem muita densidade eleitoral. Saído lá do grupo do agronegócio, que ele tem uma parcela de apoios ali, saído dali, ele não tem uma densidade eleitoral. Mas tem uma questão aí que deve ser pensado, já que nós estamos no campo das hipóteses. Veja, o Galvão faz parte desse grupo chamado bolsonarista. Ele pode muitíssimo bem pegar aquele grupo de pessoas bolsonaristas
descontentes, insatisfeitas com o próprio governador do estado e vir a apoiar o Galvão. E, hipoteticamente ainda, isso pode trazer o próprio apoio do presidente da República ao Galvão. E pode trazer eleitores. Não o número suficiente para enfrentar o governador Mauro Mendes, por duas razões. Primeiro, o Galvão não tem densidade eleitoral suficiente para fazer um enfrentamento contra o governador do estado, que é o favorito das eleições. Veja, amigos, favorito não significa ganhar ou ser vitorioso antes da eleição. Eu conheço muita história, né? Muitas histórias. Tem gente que dormiu vitorioso e quando acordou, derrotado. Já vi muito favorito acordar esquisito no dia seguinte, não é? Deurilan Fraga, você sempre foi além de amigo, um aliado do Wellington Fagundes. Aliás, o Wellington Fagundes tem uma pegada municipalista muito forte, não é? Que o Neri agora contesta, ou pelo menos está ombreando, dizendo, não, eu sou, inclusive reuniu esses dias aí uma porção de prefeitos lá no Araguaia e o movimento está muito forte também. Mas assim, aparentemente, tudo que a gente está colocando aqui, o Wellington Fagundes, que pleiteia a reeleição, essa questão do Senado, ele está sendo o causador de tudo isso aí. Porque imagine o Wellington fora dessa história toda aqui, não teria nada, nenhum tipo de problema, estava todo mundo de boa. Mas como é que você avalia esse cenário aí e tal? Pode falar como político, ex-político, como amigo do Wellington, como, sei lá, como ex-prefeito, presidente da MM. Como que você vê esse tabuleiro aí que está se desenhando, mas ainda está em formação? Primeiro, nós temos que fazer uma diferenciação, principalmente para quem está nos assistindo, o que é municipalista. Né? Porque é muito comum a liderança política, o deputado, o senador, o governador, o presidente da República, principalmente na época de eleição, falar, não, eu sou municipalista. Né? Porque ele se sente municipalista, porque ele deu uma emenda para fazer uma obra no município, ele se coloca como municipalista. Né? Mas ele vota lá no Congresso Nacional ou aqui na Assembleia projetos que provocam mais despesas, com valores muito mais volumosos de despesa para as prefeituras do que a emenda que ele deu. Né? Então ele vota contra os interesses dos municípios no Congresso Nacional. Ou ele não defende os projetos que são apresentados pelo movimento nacionalista municipal. Né? Então, quero fazer essa distinção, porque são pouquíssimos que são, de fato, municipalistas. Mas o Wellington é. O senador Wellington, ele defende projetos lá de interesse dos municípios. Então, é um dos poucos que nós temos, né, entre outros, mais poucos, que são municipalistas. Então, eu queria fazer essa distinção. Segundo, eu não acredito que, mesmo o Neri sendo candidato a Senado, no palanque com o Lula, que ele seja contra o governador, a candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes. Né? Porque os seus aliados, né, as suas lideranças a quem ele dá continência, no caso, né, o Iraí Maggio, o Blário Maggio, defende a candidatura do governador. E jamais o Neri vai contrariar, do meu ponto de vista, né, essas duas expressões, essas duas lideranças empresariais e políticas. Está enfesado, não entendeu? sei não, ele está enfesado. Que é Mauro Mendes, declara publicamente todos os dias que é Mauro Mendes e vai aceitar que o Neri seja candidato a Senado contra o Mauro Mendes. Ele pode ser candidato lá, defender a sua candidatura, defender a eleição do presidente Lula, né, a eleição do presidente Lula, né, ser contra a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, mas em contrapartida não vai, em momento algum, ser contra a reeleição do governador Mauro Mendes. É a minha leitura que eu faço. Né? Com relação à candidatura do Galvão, que você está falando, na verdade, Paulo, há um racha que as pessoas não aceitam, um racha dentro do agronegócio. O agronegócio ligado ao Galvão não é o mesmo agronegócio ligado aos MAGE, aos grandes, aos barões que falam, os barões do agronegócio. Né? Os que estão ligados ao Galvão são médios e pequenos
produtores do agro que estão mais ligados a ele. Os megas é um outro grupo. Então, o Galvão vai trazer, se for candidato a governo, vai trazer esses produtores médios e pequenos ligados a ele, e também vai trazer, como o professor Lindenberg colocou, aqueles bolsonaristas radicais, né, que vão estar com ele. Principalmente se caso, nessa tese que eu vi nos jornais de hoje, que o governador, o grupo ligado à base do governo está propondo que seja um palanque aberto para as 3 candidaturas a senadores. Nesse caso, eu acho que os bolsonaristas radicais, os bolsonaristas propriamente dita, que estão no PL, né, que defendem a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e da reeleição do senador Hélio Fagundes, vão apoiar o Galvão numa possível candidatura do Galvão. Ok. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mais uma vez, não é? Aliás, desses nomes que colocaram aí, ninguém é bolsonarista. Aliás, o Galvão é mais assim que pode falar, eu sou bolsonarista, ou raiz, ou... O resto é tudo assim, circunstanciais, né? Assim, a história agora é apoiar. Não estou criticando isso, não. Estou dizendo que só do raiz, né? Que você falou do raiz. O Galvão na minha opinião, né? O nome do problema é opinião. Se eu não puder dar opinião aqui, esse negócio só o Lorenberg dar opinião aqui não está certo também nenhum. Eu falei que eu quero dar meu espetáculo de vez em quando também aqui. Vamos para o intervalo comercial? Vamos, sim, senhor. Após o intervalo, a gente retoma aqui falando de municipalismo aqui da nossa AMM, que tem muita coisa para falar aqui ainda, e é o último bloco, um instante só. Olha só, o programa Opinião abre agora o seu terceiro e último bloco com Neurilan Fraga, presidente da AMM. Eu quero pedir para o Lorenberg Alves abrir essa parte do programa, não é? De preferência com um assunto, eu sugiro, né? Que sejam assuntos mais o municipalismo propriamente da AMM, para a gente otimizar isso aí. Se não tiver, mas esteja bem à vontade. Se quiser mudar de assunto também, quem manda aqui, depois do Dorilhão, é você. Não, é o nosso telespectador. É o telespectador, é verdade. Mas, presidente, amanhã, 13 de julho, será realizada uma reunião por videoconferência organizada pelo Comitê Gestor, com vistas ao cumprimento da lei, no mínimo 30% do valor repassado aos municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, esses 30% deverão ser destinados à compra de produtos da agricultura familiar. Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito deste encontro, da expectativa e da contribuição do conjunto de prefeitos com relação a isso aqui. Eu queria que o senhor respondesse de forma mais breve para a gente aproveitar mais assuntos aqui. Ok, nós montamos um comitê com a participação de representantes do Ministério da Agricultura, do IFMT, da CONAB, da Empaer, da Secretaria Estadual de Educação, no sentido de estarmos elaborando um conjunto de instrumentos, de ferramentas, uma proposta com ferramentas e instrumentos para que os municípios possam cumprir a lei, onde determina que pelo menos 30% do consumo na merenda escolar venha da agricultura familiar. E nós fizemos um levantamento, 30 municípios no estado de Mato Grosso, cerca de 30 municípios ainda não estão fazendo essa aquisição. E os outros, poucos estão fazendo 30%, estão na média de 10% a 15%. Então nós montamos um comitê com essas instituições, já fizemos várias reuniões, vamos amanhã fazer essa videoconferência com a participação dos secretários municipais de Educação, secretários municipais de Fazenda, secretários municipais de Agricultura e os prefeitos, para disponibilizar para os gestores municipais, para as equipes das prefeituras, esses instrumentos, essas ferramentas, e aí eles possam fazer a aquisição. Né? Porque nós temos dois problemas sérios, né? Muitos municípios, a agricultura familiar, ela não está consolidada, ela não está organizada. Então, o prefeito tem dificuldade de comprar esses alimentos que vêm da agricultura familiar. E outros são prefeitos novos que entraram no ano passado, pegaram um momento de pandemia e não têm o conhecimento legal da lei ou não têm as ferramentas que precisa ter para poder fazer aquisição. Então, nós vamos fazer isso, vamos trabalhar
o tempo necessário que for para poder fazer com que esses prefeitos façam a aquisição do produto da agricultura familiar, né? Isso vai proporcionar uma alimentação saudável para nossas crianças, como eu falei anteriormente, a merenda escolar é uma refeição, né? Então vai proporcionar uma alimentação saudável e a preços menores. Okay. E por outro lado, vai fomentar a agricultura familiar, que vai comprar o produto dos produtores, dos pequenos produtores, vai fomentar a nossa agricultura familiar. Por isso, é esse grupo de instituições que criamos esse comitê de gestão para fazer isso. Norilan, eu soube, e se eu estiver errado, me corrija aqui, eu soube que, você sabe que o governo do estado passa por um momento muito bom, obrigado, em relação às suas finanças, está bombando os caixas, os cofres do governo do estado. E aí investindo, comprando isso, comprando aquilo, a questão dos maquinários, mais máquinas foram compradas recentemente aí e distribuídas a muitos municípios. Porque eu soube, rapaz, eu não sei se é verdade, que muitos desses equipamentos, muitas dessas máquinas, patrol, motoniveladora, enfim, estão dando problema, já estão novinhas, mas estão dando problemas mecânicos, sei lá. Como é que é isso aí? É verdade? Se é verdade, que providências a MM pode estar tomando? Amanhã nós estaremos oficialmente mandando um documento para o governo do estado, né, comunicando que estamos recebendo aí muitas reclamações, mas muitas mesmo, de secretários municipais de obras, com relação a esses equipamentos novos que foram distribuídos, principalmente motoniveladora para carregadeira, que está dando um problema de aquecimento, né? Já recorreram à assistência técnica, mas não foi resolvido. Então eu não sei se o governo do estado já tem esse conhecimento, como eu tenho uma ligação muito próxima dos municípios, principalmente das equipes das prefeituras, não é só com o prefeito, eu tenho contato com todos os secretários das mais diversas áreas, eu participo de um grupo de WhatsApp com todos eles, né? Então está tendo muita reclamação, principalmente no dia de hoje. É fato, né? E amanhã eu estou oficializando o governo do estado que está tendo um problema, que a assistência técnica precisa estar indo nos municípios e está resolvendo isso. Tem uma situação também, eu sei que em nível nacional, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu queria emendar com essa pergunta aqui. Em nível nacional, passa de 1.000 municípios que estariam irregulares aí com relação aí às informações contábeis do exercício do ano passado. Mato Grosso tem quantos municípios nessa condição aí, nessa situação, que é uma situação arriscada, perigosa? Veja bem, nós temos... existe algumas pendências de alguns municípios ainda que são devedores de informações para o governo federal, porque hoje tudo é via internet, né? É tudo informatizado, e tem alguns municípios com algumas pendências também para o Tribunal de Contas do Estado, né? Isso nós estamos orientando muito os gestores, estamos ajudando, inclusive, a inserir no sistema, nos aplicativos, tanto do governo federal como do Tribunal de Contas, para poder eles saírem dessa situação de inadimplência e estarem aptos a adimplente com todas as suas obrigações. Pode implicar no Fundeb, recebimento de recursos, de convênios, né? Por aluno, aquela proporcionalidade que eles fazem por aluno nas escolas? Nesse caso é a questão para poder definir o valor que vem repassado para a educação, que é o cadastro dos nossos alunos, que alguns municípios ainda estão pendentes de passar essas informações através de um sistema que chama CIOPS, entendeu? Tem tanto da saúde como da educação, a gente repassa diretamente para o governo federal, para o MEC, para o Ministério da Saúde, informações, e aí eles possam repassar os recursos para fazer o custeio dessas ações. Eu estava me referindo ao VAAT, né, que chama-se, que é o valor aluno ano total, VAAT. Exatamente. Que é do Fundeb que eu estava falando agora há pouco. Exatamente, para poder definir, inclusive, o valor do Fundeb. Mas isso já estamos trabalhando fortemente
e acreditamos que nenhum município vai ter Mas são prejuízo. quantos no estado de Mato Grosso que estão... No Mato Grosso, me parece que não tinha nem 30 municípios que estavam nessa situação, mas isso na semana passada, mas está sendo atualizado, eu acredito que já é bem menos hoje. A AMM está dando esse suporte? Nós emitimos orientações técnicas todas as semanas, praticamente todos os dias para os municípios. Todos os prefeitos, todos os secretários são informados de todas as alterações, normas, decisões. Nós fazemos essas informações técnicas para os municípios. Ninguém pode alegar hoje, professor Lorenberg, que não tinha conhecimento, porque a AMM trabalha muito na orientação para que os gestores façam a gestão eficiente, transparente, segura e cujo resultado é melhorar a qualidade de vida da população que está lá na base. Então, isso nós tratamos com muito primor, né, a orientação dos gestores e suas equipes. Lorenberg. Presidente, eu vou aproveitar uma parte da resposta à pergunta anterior para ouvir um comentário do senhor a respeito do planejamento estratégico das prefeituras no Estado. Parece-me que aqui tem uma parceria da Associação Mato Grossense dos Municípios e o Tribunal de Contas do Estado. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse planejamento. Muito boa pergunta. A população precisa estar sabendo o que está acontecendo nos municípios. Nós procuramos o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas também nos procurou. Houve um encontro muito satisfatório, né? O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Noveles, tem esse entendimento, também tem esse entendimento que nós precisamos, primeiro, preparar os gestores e suas equipes. Para isso, o Tribunal de Contas criou uma plataforma de capacitação, né? E já está programado curso de capacitação até para o final do ano que vem. Só da demanda da AMM são 28 cursos das mais diversas áreas para os técnicos das prefeituras e gestores. Inclusive já foram dados agora o E-Social e também está sendo dado, são quase 70 horas, da nova licitação, a nova lei da licitação. Então são cursos de contabilidade, de fiscal de contrato. As prefeituras vão estar instrumentalizadas, informadas, preparadas para fazer uma gestão eficiente. Esse é um dos eixos que nós, a parceria com o Tribunal de Contas. O outro é a realização do planejamento estratégico. Inclusive, por sugestão minha, eu sugeri que fosse para 12 anos. Então, o prefeito atual vai ser preparado, a sua equipe, com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso, numa parceria com o Tribunal de Contas, para poder o prefeito, que sua equipe, fazer um planejamento estratégico para 8 anos. Se ele está no segundo mandato, já está indo para o 3º ano praticamente, né, ele vai sair da prefeitura e vai deixar ainda 8 anos ou 10 anos de planejamento para o município. Quem entrar na prefeitura vai pegar já planejadas as ações. Então isso já estamos fazendo a adesão, os municípios estão fazendo a adesão e vai ser colocado em prática a realização desse planejamento estratégico. Não dá para fazer gestão pública sem planejamento. Na nossa casa nós não fazemos planejamento? Tem, sempre, não faz não para ver. Imagine uma prefeitura, aí entra o prefeito, larga tudo que o prefeito anterior fez, por questão política, partidária, e aí começa uma nova vida? Não, vai ter um planejamento com as principais as metas, os objetivos traçados lá para 12 anos. Esse é um grande ganho que nós vamos fazer, preparar os nossos gestores para isso. Caminhando para o final aqui, eu tenho que encerrar o programa, mas eu preciso de abordar 2 pontinhos aqui. Eu queria que cada um deles você respondesse com 1 minuto. O primeiro que eu falei já atrás, eu noticiei aqui no boletim da Secretaria de Estado de Saúde sobre a questão da pandemia. A gente está vendo que tem... É preocupante, né? Os números são preocupantes. O que a Associação Mato Grosso dos Municípios pretende fazer aí, ou elaborar algum tipo de providência, não é, para orientar os municípios aí nesse processo aí de ameaça de aumento novamente aí de ocupação de UTIs e tudo mais? Paulo, mesmo a AMM não sendo entidade ligada à área da saúde, foi a entidade que mais recomendou, mais orientou os gestores municipais no combate à pandemia. Foram inúmeras recomendações que nós fizemos, orientações nas providências que o município teria que tomar. E agora, neste momento, nós já novamente estamos recomendando, já fizemos recomendação e continuamos recomendando que os prefeitos, mesmo com o número pequeno de contaminados e de mortes, né, por mais que últimas semanas deu
um arrefecimento, né? Aumentaram um pouco, mas nós estamos recomendando aos municípios, aos prefeitos, que cuidem, que tomem as medidas de distanciamento, do uso do álcool gel, da abertura de janelas nos prédios públicos. Nós estamos fazendo essa orientação e vamos continuar fazendo até quando tiver a população, praticamente 100% da população brasileira vacinado e com a dose de Governo Bolsonaro, como até agora, há pouco, o próprio Wellington estava defendendo, continua defendendo, né? Foi ou está sendo bom para os municípios ou está mais trazendo problema aí de dívidas e despesas e tudo mais nessa gestão? Como é que você avalia? 1 minuto de fato, hein, para você responder aí o Bolsonaro para os municípios, em especial os de Mato Grosso. Tem sido bom. Tem repassado muitos recursos, apesar que foram recursos de emendas parlamentares, através de emendas parlamentares que vem carimbado, você não pode usar no custeio da máquina, na parte da operacionalização da máquina, mas tem sido um presidente bom, com exceção de alguns programas sociais, mas também nos governos passados se criava programas sociais e não repassava a contrapartida financeira. Mas tem sido um presidente bom para os municípios de Mato Grosso. Valeu. O Neurilan Fraga, muito obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço continua a postos para bem informar em nome do nosso municipalismo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e agradeço ao professor Lindenberg, né, você, Paulo, com muito cavalheirismo, sempre estão me convidando e dando oportunidade para a gente falar para a população, para o eleitor saber né, o que de fato né, o que é municipalismo, como que é a gestão municipal. Exatamente. Essa é a nossa principal meta, informar bem e levar o conhecimento daquilo que você eventualmente não saiba, no caso aqui sobre o municipalismo. Obrigadão. Beijão, Malu Souza, nossa jornalista amiga também da Isa, né, que se foi, infelizmente. Malu Souza, que é assessora de imprensa, que manda prender e manda soltar lá na comunicação da MM. Malu, um beijo. Até amanhã, meu caro. Até amanhã. Com o Diego Souza, vereador por Cuiabá, do Republicanos, ao vivo às 7h30 da noite. Se cuida. Até lá. Fica bem, fica com Deus também.